Nesse vídeo, eu quero mostrar um pouco mais sobre as tratativas que eu apresentei no vídeo anterior a respeito do trabalho com dados estruturados e desestruturados. Então, essa tabela aqui é a tabela que a gente estava trabalhando no vídeo anterior, com algumas informações a mais. Eu completei aqui alguns dados extras. E o que eu quero mostrar hoje é retomar aquele caminho que a gente fez, transformando essa tabela no formato banco de dados, naquela tabela de relatório gerencial, através da tabela dinâmica, e como que eu posso, a partir de uma base de dados onde eu tenho uma multiplicidade de registros de um determinado usuário, como eu havia mostrado aqui para você, o usuário 001 ele aparece algumas vezes na minha base em momentos diferentes e mesmo em meses parecidos, né, em meses semelhantes, assistindo a conteúdos diferentes e tendo resultados diferentes a partir daí. Como que eu consigo sumarizar, né, enxugar essa informação para mostrar, por exemplo, o dado do usuário 001 numa única linha e permitir abrir a visualização dessas informações de maneiras diferentes a partir de outros dados, como por exemplo quais vídeos ele estava assistindo ou se ele teve ou não um direcionamento, como eu havia explicado no final do vídeo anterior. Então eu completei essa base com mais dados agora do usuário 002, 003, 004 e assim por diante, até o 014. Então me deu um total de 156 linhas de registro nesse banco de dados. E eu também trouxe mais algumas informações através de códigos. Então, supondo que a minha base ela me retorna o valor de determinados de determinadas dimensões de análise que aqui eu estava apresentando por extenso, né? Vídeo 001, 002, ele me retorna como um código, código 5, código 6, código 1, da mesma maneira que os direcionamentos e os locais para onde aconteceram esses direcionamentos. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender, né, dois novos conceitos no trabalho com dados, que são o conceito de tabela fato e o conceito de tabela dimensão. A tabela fato ela é uma tabela de base de dados onde há repetição de valores. Por exemplo, o usuário 001 ele se repete aqui, ele aparece mais de uma vez na minha tabela. Essa multiplicidade de registros do usuário 001 me mostra que essa é uma tabela fato, que ela registra ocorrências de um determinado fenômeno que está sendo analisado ao longo do tempo ou ao longo de alguma outra dimensão. Há um relacionamento de dimensões aí. No caso, essa tabela fato, ela me apresenta o comportamento de consumo de vídeos, de uma determinada quantidade de vídeos no meu canal do YouTube, por um determinado número de usuários. 14 usuários para 7 vídeos, como apresentado no exemplo anterior, do vídeo anterior. A tabela de dimensão, já por outro lado, ela me dá um relacionamento onde eu tenho registros únicos que me mostram que um código 1 se refere a um vídeo. Né? Que vídeo é esse? O vídeo 001. Código 2 se refere ao vídeo 002, o 3 ao vídeo 003 e assim por diante. Então, é comum você encontrar tabelas que te entregam informações no formato de código. E quando você tem uma tabela assim, você não necessariamente tem acesso às informações que ela está te apresentando se você não tiver uma correspondência para uma linguagem um pouco mais humana do que aquela informação significa. Né?
que significa um código de vídeo 1, 2 ou 3, ou o que significa um código de direcionamento 0 ou 1, né? Ou ainda, um código de direcionamento para onde, né? 1, 2, 3, 4. Por isso que a gente trabalha com tabelas de menções, porque elas apresentam para a gente o que esses códigos representam. Então, eu vou vir aqui na guia Exibir, clicar em Nova Janela, para ele duplicar o Excel para mim. E aí eu vou fazer a disposição lado a lado, como a gente fez no vídeo anterior. E eu vou abrir uma nova aba aqui, a aba de dimensões, onde eu vou ter a correspondência da dimensão dos códigos de vídeo e da dimensão dos códigos de direcionamento. Então, eu quero mostrar para você como que a gente vai colocar essa informação, relacionar essas duas tabelas de uma maneira em que eu possa transformar essa tabela aqui numa tabela um pouco mais compreensiva para a minha realidade de análise. Então, vou reexibir as linhas que eu tinha aqui, as colunas. Ok. E aí aqui, a partir do usuário 002, eu vou pedir, né, para o Excel trazer essa informação para mim de um outro lugar, de uma outra tabela, minha tabela de dimensão. Eu vou fazer isso através da fórmula PROC-V. Então, para eu abrir essa fórmula, eu começar qualquer fórmula no Excel, eu começo com o sinal de igual, ele vai entender que agora eu estou escrevendo uma fórmula, e eu vou pedir para ele executar para mim a rotina PROC-V, procura vertical. Como que funciona essa procura? Eu peço para a fórmula procurar um determinado valor, no caso é esse daqui, né? Exatamente a célula à esquerda da célula que eu quero trazer, retornar, né? O nome do vídeo por extenso. Então, vou procurar o valor ali da esquerda. Numa matriz de referência, numa tabela de referência, seria a minha tabela de dimensão de vídeos. Então, eu seleciono ela por completo e ele vai perguntar qual coluna você deseja retornar a informação. Então, a minha tabela aqui tem duas colunas. Eu desejo que, ao encontrar o valor número 5 dentro dessa tabela, ele me retorne o valor correspondente ao número 5, que se encontra na coluna número 2. Então, vou colocar aqui coluna 2. E aí ele vai me perguntar se a correspondência que eu preciso é uma correspondência exata ou aproximada. No caso aqui, a correspondência ela é exata, porque caso ele não encontre o valor número 5, ele não pode me trazer o resultado do valor número 4 ou número 6. Né? Eu não quero que ele aproxime caso não encontre. Se não encontrar o 5, traz o mais próximo dele, porque são informações diferentes. O vídeo 4 e o vídeo 6 tratam de assuntos que não são os mesmos tratados no vídeo 5. Por isso que eu estou pedindo para ele me trazer exatamente a correspondência do vídeo 5. Então aqui ele já me retornou o código correspondente. Se eu clicar para baixo aqui, ele repete a informação para todos os outros registros, e aqui eu posso verificar que a correspondência está correta. Né? Para um código de vídeo 4, ele me trouxe o vídeo 4, para o código de vídeo 3, ele me trouxe o vídeo 3, e assim por diante. Vamos fazer o mesmo para a coluna direcionamento, só que agora usando outra fórmula, usando uma fórmula de teste de hipóteses, né? A fórmula C. Eu vou abrir aqui o sinal de igual, escrever C. Então, ele vai testar uma hipótese, né? Um teste lógico. No caso aqui, os códigos de direcionamento são códigos booleanos 0 ou 1. Né? Significa que aconteceram ou não aconteceram. Né? Então, eu posso dizer para a minha fórmula o seguinte: se a célula aqui que eu estou analisando ela for igual ao número 1, eu preciso, né, que a fórmula me traga a palavra por extenso sim. E eu coloco ela entre aspas para dizer para o Excel que isso é um texto. É um texto que eu gostaria que ele trouxesse para mim.
Caso contrário, tudo que for diferente de 1, né? Ou seja, aqui eu só tenho duas possibilidades, 1 ou 0, eu quero que ele me traga a palavra não. Ele me trouxe já, né, a partir da fórmula. Se eu puxar para baixo aqui, eu posso verificar que ele executou a fórmula da maneira correta. Então, aonde é 0 ele colocou não, aonde é 1 ele colocou sim, e isso para todos os registros da minha tabela. Eu vou fazer uma última procura aqui para o código de redirecionamento, né? O usuário 01 ele ainda ele tem já os códigos escritos por extenso, e agora eu vou puxar para o restante dos usuários os códigos da minha tabela de menção aqui de direcionamento, de 1 a 5, de site a WhatsApp. Eu vou pedir para ele procurar novamente a fórmula o PROC-V, onde ele vai relacionar duas tabelas. Ele vai procurar esse valor aqui, à minha esquerda. Ele vai procurar nessa matriz aqui. E ele vai me retornar a segunda coluna dessa matriz. 1, 2. Coluna 2. E eu preciso da correspondência exata. Beleza. Para o código 2, ele me trouxe a palavra blog, que significa que está correto. Aqui eu vou puxar tudo para baixo e você vai perceber que vai aparecer um código de erro ND. Né? Veja aqui, ó. Aonde não tem nada, ele encontra o erro ND. Significa que é um valor que não foi encontrado na minha tabela de referência aqui, na minha tabela de menção. Eu vou corrigir esse fato adicionando mais um parâmetro na minha fórmula, que é um parâmetro que corrige o aparecimento desse erro aqui, que é a fórmula C-erro. Então aqui eu entro num conceito de fórmula dentro de fórmula, onde eu posso escrever uma fórmula anterior à fórmula que está me retornando o resultado que eu estou buscando, e aí ela executa a fórmula e ao final dela ela executa a fórmula anterior. Nos preocupa entender esse conceito nesse momento apenas, né, de que eu estou relacionando duas fórmulas. Primeiro uma fórmula PROC-V para encontrar o valor correspondente nessa tabela em relação a uma tabela de menção. E aí, anteriormente ao PROC-V, eu estou usando a fórmula C-erro para, caso ele encontre, né, caso o valor não seja encontrado e ele me retorne um valor de erro, para que eu possa limpar esse erro simplesmente trazendo uma célula vazia. Então, ele transformou já o valor do erro no valor da célula vazia. Eu vou puxar tudo para baixo aqui, até o final da minha tabela. Pronto. Então eu já tenho todos os registros aqui na minha base de dados, onde a gente vai poder finalmente transformá-la. Deixa eu fechar aqui essa janela. Transformá-la naquele formato de visualização analítico, onde eu posso, por exemplo, ter o registro de um determinado usuário em cada linha. Né? Então, eu vou selecionar aqui a minha tabela inteira. Vou ocultar os códigos, código de vídeo, código de direcionamento e código de local de direcionamento, porque são informações muito técnicas ali, os números, né? Eu já tenho a informação escrita por extenso, uma linguagem mais humana. E aí agora, a partir dessa tabela aqui, a gente vai criar a tabela dinâmica. Né? Então, lembre, né? Com a tabela selecionada, qualquer célula dela, você pode vir aqui no botão que aparece aqui no seu cabeçalho, design da tabela, e você vai encontrar esse botão aqui, resumir dados com a tabela dinâmica. No vídeo anterior eu coloquei um nome aqui, mas foi um erro, né? No caso aqui ele está perguntando o intervalo de dados, né? São todos os dados que estão dentro dessa tabela 1 aqui.
E a informação aqui abaixo é aonde eu desejo colocar essa tabela dinâmica. Então, selecionando aqui planilha existente, né? Ele vai me perguntar qual local eu desejo colocar. Eu posso simplesmente clicar aqui do ladinho, nessa daqui, coluna M, linha 5, dou um OK. E apesar de ter me retornado aquela janela de erro, aparentemente a minha tabela está funcionando já. Então, por fim, vamos chegar a uma visualização parecida a essa daqui dos dados desestruturados, né? Vamos representar exatamente esse formato aqui a partir de uma tabela estruturada, né? Então, nas linhas eu tenho os códigos de cada um dos visitantes do meu canal. Eu vou trazer aqui o código através da coluna ID. E nas colunas eu tenho o valor dos meses, né? Os meses correspondentes ao comportamento de acesso no meu canal. Vou trazer aqui mês e ano nas colunas. Para os valores, eu tenho minutos de vídeo assistidos. Então, o valor que eu vou trazer aqui na minha tabela dinâmica seria os minutos assistidos, certo? Vem aqui, coloco ele em valores. E aqui você consegue já ver que eu tenho exatamente a mesma informação que antes estava disposta aqui, só que num formato estático, né? Eu não consigo trabalhar a informação aqui, como eu te disse, né? Eu preciso trazer análise de cada uma dessas dimensões uma a uma, né? Para conseguir entender o que está acontecendo aqui. E aqui não, aqui é dinâmico, né? Então, vamos conferir, né, os dados, né? Para o usuário 02, por exemplo. Eu tenho uma célula vazia, 72, 36, vazio, 65, 151. 72, 36, 65, 151. É exatamente a mesma informação. Vou colocar lado a lado aqui. Pegar os desestruturados, puxar para o ladinho aqui. Então veja, o usuário 002 aqui e aqui, eles têm os mesmos valores. Da mesma forma, o usuário 003, 22, 124, 53, 152 e 9. Então, a grande vantagem da gente trabalhar com a tabela dinâmica é que eu posso agora encontrar as informações a respeito de quais vídeos foram assistidos por cada um desses usuários. Se eu vier aqui na informação de vídeo e colocar abaixo do ID, da mesma maneira como eu havia feito no exemplo anterior do vídeo passado, aqui eu consigo abrir essa informação. Os vídeos que o usuário 001 assistiu foram os vídeos de 1 a 6, e aí ao longo dos meses ele assistiu o vídeo 001 em janeiro, e ele também assistiu em março. E ele assistiu o vídeo 2 em fevereiro, mas ele também assistiu em abril. Da mesma maneira, eu consigo ver essa informação para o usuário 002, para o 03, para o 04. E aqui eu posso ver que, por exemplo, o usuário 04, ele assistiu menos vídeos do que os 3 anteriores, né? Então, talvez ele tenha um interesse maior nos assuntos desses vídeos aqui. Percebe que, para uma tabela desestruturada, eu não tenho a possibilidade de abrir essa informação, porque as informações estão coladas aqui, estáticas. Mas para uma tabela que tem um funcionamento dinâmico, e essa tabela é montada a partir de um banco de dados, né? Ou seja, uma tabela que cresce num formato estruturado, sempre, né, adicionando registros para baixo e novas dimensões de análise em colunas, ela me permite que eu tenha essas dimensões de análise como variáveis da minha tabela,
Por exemplo, eu posso tirar aqui os minutos de vídeo e posso pedir para ele me dizer quantos anúncios cada um desses usuários assistiu. Então eu sei que o usuário 001, por exemplo, assistiu 2 anúncios no vídeo 1. Na verdade, ele assistiu um total de 3 anúncios no vídeo 1, né? Sendo que 2 anúncios foram em janeiro e 1 anúncio foi em março, por exemplo. O usuário 001 assistiu um total de 30 anúncios, por exemplo. Ou ainda, né, eu posso pedir, né, para a minha tabela me contar se esse usuário foi direcionado ou não. Na verdade, eu quero saber para onde ele foi direcionado. Ele foi direcionado no vídeo 1 para o site. No vídeo 2, ele foi direcionado também para site. No vídeo 3, ele foi direcionado para blog. Isso aconteceu em março. Então veja que a tabela no formato estruturado, com uma análise no formato de tabela dinâmica, num formato gerencial, me permite visualizar, expandir e recolher informações que são do meu interesse entender a partir de uma determinada realidade. Comportamento do consumo em minutos de vídeos no meu canal do YouTube. Então, era isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo. Vou voltar aqui exatamente para o formato que está aqui a outra, né, do formato desestruturado, para você entender que existe uma necessidade de compreensão expandida quando a gente vai montar análises de dados. E se a gente só tem esse formato de tabela desestruturada, a gente fica limitado a enxergar informações estáticas coladas, sem a possibilidade da gente trabalhar variações e compreender como que esses dados que estão colocados aqui dentro, eles se relacionam a partir de uma série de variáveis que a gente tem acesso, né? Então, mostrar justamente que aqui eu estava tentando colocar uma variável a mais e eu não tinha possibilidade. Aqui eu tenho uma infinidade de variáveis para colocar para a direita e uma infinidade de registros que eu posso fazer para cada um desses usuários dentro do meu banco de dados. E esses registros podem ser dispostos no formato de análise dinâmica.